Olá, queridos. Vamos prosseguir com o nosso último vídeo de hoje. Eu no vídeo anterior falei acerca das leis, né, que de um certo modo falam um pouco, né, a respeito desse tipo de trabalho, porém não regulamenta a questão da obrigatoriedade que seja desenvolvido esse tipo de trabalho sobre a psicopedagogia hospitalar, sobre o trabalho, né, psicopedagógico dentro dos hospitais. Eu falei sobre as leis, né, que de um certo modo embasam, né, esse tipo de trabalho educacional dentro do hospital, né, e agora eu vou ler um pouco a respeito desse artigo aqui, que eu achei interessante eu pegar esse artigo, falar um pouco a respeito dele. Ele tem alguns pontos bastante relevantes da gente tratar aqui no decorrer desse curso. Deixa eu virar aqui a tela para ficar melhor. Aqui, ficou melhor. De acordo com o documento baseado na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no Conselho Nacional de Educação, os direitos à educação e à saúde deve ser garantido e apontando que deve ser garantido mediante políticas públicas, econômicas e sociais que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços, tanto para sua promoção quanto para sua proteção e recuperação. Assim, a qualidade do cuidado em saúde está referida diretamente a uma concepção ampliada em que o atendimento às necessidades de moradia, trabalho e educação, entre outras, assume relevância para compor a atenção integral. Esta lei está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na LDB. Você viu aí que é garantido por lei, né, o acesso à educação para qualquer pessoa, né, e principalmente as crianças e adolescentes. Com relação à pessoa hospitalizada, o tratamento de saúde não envolve apenas os aspectos biológicos da tradicional assistência médica à enfermidade. Esse processo implica mudar a rotina, separar de familiares, amigos e objetos significativos e sujeitar-se a procedimentos invasivos e dolorosos e ainda sofrer com a solidão e o medo de morte, uma realidade bastante constante nos hospitais. Olha que interessante esse ponto que eu vou falar aqui. Visto que há uma impossibilidade do aluno paciente frequentar a escola durante o período de tratamento de saúde, deve-se pensar em formas alternativas de organização e de oferta de ensino de modo a cumprir com o direito à educação e à saúde, tal como definidos na lei, para que haja recuperação e um ganho educacional na volta à vida em sociedade. Então, o trabalho pedagógico dentro dos hospitais, com as formadas classes hospitalares, né? Ele também é definido na lei por esse motivo aí, como uma oferta de ensino que possa cumprir com essa questão do direito, né, à educação e à saúde que todos nós temos. Então, é um trabalho bastante interessante e que precisa ser feito com bastante cautela. Se eu não me engano, tem aqui dizendo isso aí. Ó, aqui, acho que é aqui. A LDB, Lei de Diretrizes e Bases, diz que a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até os 6 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social. Seção 2, artigo 29, na Lei de Diretrizes e Bases, né? Neste sentido, a psicopedagogia no âmbito hospitalar visa promover o desenvolvimento não apenas da área cognitiva, por meio das atividades psicopedagógicas, como, por exemplo, as ciências, né? As ciências, a história, a matemática, a escrita, a leitura. Como também trabalham a criança ou adolescente
com a questão do aspecto afetivo, gerando interação com o meio, com o próximo, por intermédio de jogos psicopedagógicos e brincadeiras lúdicas. Tudo no intuito de entreter, né? De entretê-los, né? Naquele ambiente tão frio e complicado, né? Mas que pode sim ser desenvolvido um trabalho interessante, com uma recompensa gigante, tanto para quem exerce esse tipo de trabalho, né? Quem faz parte dessa equipe aí, pedagógica dentro dos hospitais, como também para aquelas crianças e adolescentes que fazem parte desses programas, que têm a honra e o privilégio de fazer parte desses trabalhos, né, desenvolvidos dentro dos hospitais. No entanto, faz-se necessário esclarecer que tal oferta de ensino no ambiente hospitalar deve ser pensada com cautela. Lembra do que eu falei da cautela? É direito, é direito de todos. A educação, nós temos direito à educação, à saúde, assim como as crianças e os adolescentes também. Porém, esse trabalho, o desenvolvimento desse trabalho dentro do hospital, ele deve ser pensado com muita cautela, pois não pode, como está escrito aqui no artigo, pois não pode ser reduzido à mera transferência das práticas do ensino regular ao ensino hospitalar, tá vendo? Não pode ser encarado como apenas uma, como é que se diz, uma transferência de tudo que se é aprendido dentro do ensino regular, dentro do ambiente escolar. Tudo que é aprendido dentro desse ambiente escolar, a gente simplesmente, muitas das vezes, quando iniciamos um trabalho hospitalar, pode-se pensar apenas só nessa transferência de um lugar para outro, e não é bem assim. Como o artigo está dizendo, precisa ser feito com muita cautela, precisa ser feita uma readaptação para que esse trabalho seja eficaz dentro dos hospitais. Aqui, ó, considerando as diferentes demandas dos diversos alunos e pacientes, né? Então, tudo precisa ser avaliado, precisa ser calculado, para que o trabalho, como eu acabei de dizer, tenha uma eficácia maior, né, do que se é esperado, né? A partir do momento de internação, os doentes são distanciados de seus familiares e da sociedade e asilados nesses edifícios frios, impessoais e carentes da afetividade dos entes amados, tá vendo? Você imagina o que é para uma criança, vamos supor, vamos dar um exemplo de uma criança especial. Você imagina o que é para uma criança que já sofre algum tipo de dificuldade, né, de aprendizagem, já sofre aí já tem um diagnóstico de transtorno, de uma síndrome ou de um distúrbio, dentre outras situações, que o caracteriza para um atendimento especial. E muitas das vezes essas crianças que já apresentam já têm um diagnóstico de alguma dificuldade de aprendizagem, ou transtorno, distúrbio, enfim, eles muitas das vezes têm a saúde mais fragilizada, como é o caso, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui de uma criança com TEA, né, que é o transtorno de espectro autista. A gente sabe que uma das características do transtorno do espectro autista é a seletividade em relação aos alimentos. Então, eles têm uma forma de se alimentar onde ele seleciona somente o que ele quer. E se você oferecer alimentos, muitas das vezes ricos em proteína, em fibra, em carboidrato, alimentos ricos que vai promover uma nutrição melhor para eles, muitas vezes eles não vão querer. E vão se negar de todo jeito para não consumir aquele alimento que lhe é oferecido. Então ele vai querer comer somente o que ele quer. E muitas das vezes essa alimentação do autista vai ficar deficiente, vai trazer uma deficiência nutricional grande nele. E nisso, o que acontece? O sistema imunológico vai ficar enfraquecido e nisto ele vai muito provavelmente sofrer, infelizmente vai sofrer
Aí com outros vai ter mais probabilidade, vamos dizer assim, em adquirir uma outra doença, uma doença na verdade, né? Tipo uma virose, uma infecção bacteriana, por conta que o seu sistema imunológico está enfraquecido devido à desnutrição relacionada à sua alimentação. Então, vamos supor que uma criança dessa, que já tem essa dificuldade em se alimentar, já está com o sistema imunológico um pouco mais fragilizado, você sabe que os autistas, eles também, muitas das vezes, têm uma característica forte, que é eles têm pessoas no seu vínculo social que são as pessoas de referência para eles, referência emocional. Geralmente são cuidadores, são os pais, são os avós, né? Então, pessoas que fogem, que não pertencem a esse vínculo emocional, muito provavelmente ele vai se negar a ter qualquer tipo de contato. Então, vamos supor que essa criança tem aí o costume diário de ter esse convívio com essas pessoas que ele tem diariamente. Ele é retirado desse ambiente e é levado para um ambiente hospitalar, né? Imagine só a dificuldade dele em 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 se relacionar com as pessoas que estão dentro dos hospitais. Quem são? Os profissionais que trabalham lá e os outros colegas de quarto, enfim, outras famílias, muitas pessoas diferentes, muita coisa para se assimilar dentro daquele lugar. Imagine como é difícil, né? Então, é um trabalho muito cauteloso, esse trabalho pedagógico dentro dos hospitais. Precisa ser feito com muita cautela, pelo pouco que eu estou entendendo aí, lendo esses artigos e lendo nosso livro de referência, além de assistir alguns vídeos de alguns profissionais que já trabalham na área a respeito desse tipo de trabalho, né? Então, vamos lá. A partir do momento da internação dos doentes, são distanciados de seus familiares, da sociedade e asilados nesses edifícios frios e impessoais, carentes da afetividade dos entes amados. Imagine como não é difícil, como deva ser complicado, né? Esse trabalho pedagógico, né? A princípio é feito com intuito pedagógico, mas a gente está vendo que vai muito além do trabalho pedagógico dentro do hospital. É um trabalho mesmo humanizado. A classe hospitalar foi criada com o objetivo de assegurar às crianças e aos adolescentes hospitalizados a continuidade dos conteúdos regulares, possibilitando um retorno após a alta sem prejuízo à sua formação escolar. Então, esse é o objetivo inicial da classe hospitalar, do trabalho psicopedagógico, pedagógico dentro do hospital. É de assegurar às crianças e adolescentes hospitalizados a continuidade dos conteúdos regulares, para que depois que ele vença aquela enfermidade, ele volte, retorne à sociedade, ele não tenha prejuízos na sua formação escolar. Então, esse artigo eu achei bastante interessante de trazer aqui, para a gente poder fechar os assuntos relacionados à psicopedagogia hospitalar. Levando em consideração a internação, que leva o indivíduo a se tornar fragilizado, sentimental, o seu lado afetivo afetado e o afastamento da família e da escola, como também do âmbito social, podemos então chegar à conclusão que a criança hospitalizada necessita de um acompanhamento psicopedagógico, levando atividades lúdicas e fazendo com que a rotina do hospital seja quebrada. E assim conseguir fazer com que a criança passe a sentir desejo de aprender e ao mesmo tempo auxiliar na sua recuperação no sentido emocional. Aqui ele já tocou no ponto emocional dessas crianças, né? Onde o trabalho, o acompanhamento psicopedagógico, ele não pode ser feito sem
levar sem fazer atividade lúdica, sem promover a brincadeira, né, o uso de jogos. A musicalização também é muito importante. Eu imagino que deva ser um ponto também muito positivo do desenvolvimento do trabalho psicopedagógico dentro do hospital. E eu acredito muito no trabalho psicopedagógico dentro do hospital, justamente eu acredito na importância indispensável, né, desse trabalho dentro do hospital, justamente porque o psicopedagogo ele tem essa base de conhecimento relacionada às dificuldades de aprendizagem. E independente de se aquela criança tem ou não já um diagnóstico de alguma dificuldade de aprendizagem, distúrbio, transtorno, síndrome, dentre outras situações, independente se ele tem ou não, ele estando no estado de hospitalização, ele já está sofrendo dificuldade de aprendizagem, ele já está tendo como é que se diz? Já está sofrendo, na verdade, grandes problemas relacionados à sua aprendizagem, né? Justamente por conta desses aspectos emocionais, sociais, aspectos físicos também, né? Porque eles estão passando por uma situação complicada, né? Que essa situação de hospitalização não é fácil. Então isso muitas vezes afeta não só a questão do ensino-aprendizagem, como também afeta o comportamento da criança, afeta o emocional, afeta também o corpo, né, físico no geral. Então, aqui podemos então chegar à conclusão que a criança hospitalizada necessita desse acompanhamento psicopedagógico. Como eu falei, as atividades lúdicas são indispensáveis, né? E ao mesmo tempo que a criança se divirta, né, nessas atividades lúdicas, porque é um dos aspectos do desenvolvimento dessas atividades, é levar a diversão também, né, para eles. E também permitir que eles sintam o desejo de aprender, ao mesmo tempo que há um auxílio maior na recuperação deles no sentido emocional. Então, o uso dos instrumentos psicopedagógicos e as ações ludopedagógicas para o desenvolvimento de habilidades favorece o processo de aprendizagem dele, certo? Então, a psicopedagogia é uma área de estudo voltada para o atendimento de sujeitos que apresentem problemas no processo de aprendizagem. Segundo Bossa, a psicopedagogia nasce de uma demanda e as dificuldades de aprendizagem, sendo assim, o profissional da psicopedagogia atua diretamente com pessoas que enfrentam problemas de aprendizagem. Vocês lembram do que eu falei, que se vocês assistiram os vídeos anteriores, a respeito de todo o processo de aprendizagem, como ele se dá, né, no cérebro, como ocorre, como é que nós aprendemos, né? É todo um processo que cada um de nós desenvolvemos esse processo de uma maneira diferenciada. E o estudo desse processo de aprendizagem em cada um é que deixa a nossa profissão, o estudo da psicopedagogia mais interessante, né? Porque cada sujeito, cada serzinho que a gente vai estar atendendo, que a gente vai fazer uma investigação, acompanhar e fazer uma intervenção, vão ser cada um com suas características peculiares, né? Cada um vai ter suas características próprias. E isso é que deixa interessante o trabalho psicopedagógico. Essa diferenciação, né? Nessa questão da aquisição da aprendizagem, né? De cada um. A gente tentar descobrir o que está acontecendo, o que está impedindo ele de assimilar melhor, de aprender melhor. Quando a gente consegue identificar isso, eu imagino que deva ser
um alívio grande para nós como profissional, como também para as famílias e para as crianças que estão passando por essas situações, né? E a partir daí é só alegria, né? Descobrir o que está acontecendo e partir para a intervenção mesmo, para a terapia, para que essa criança vença essas dificuldades, essas barreiras que impedem de aprender melhor. Então, vamos lá. Então, a psicopedagogia é um campo de atuação que integra saúde e educação, que lida com o conhecimento, sua aplicação, sua aquisição, suas distorções, suas diferenças e seu desenvolvimento por meio de múltiplos processos. Deixa eu virar aqui de novo o celular, só um instante. Tava preocupada com o tempo. Deixa eu ver aqui. Quando se fala de processo de aprendizagem, tratamos de seres que vivem em constante aprendizado, seja esta criança, adulto, adolescente ou idoso. Os seres humanos necessitam de interação com o meio em que estão inseridos para desenvolver suas potencialidades. Desde o nascimento, os pais passam tal interação para os seus filhos e se tornam os primeiros responsáveis pela educação e pela forma de introduzir a criança no convívio social. Tá vendo aí? Aqui está falando de um tipo de aprendizagem que é a que é passada para nós conforme a nossa interação social, né? Quando não há essa interação social, muito deficiente vai ser a aprendizagem desse sujeito, né? Essa criança ou desse futuro adulto, que muito provavelmente será inserido na sociedade. Então vai ser muito difícil caso ele não tiver esse contato com adultos que o estimulem e que transmitam esse conhecimento para seus filhos, né? Então a psicopedagogia vai além da aplicação da psicologia e a pedagogia, pois não pode ser vista sem um caráter interdisciplinar, que implica a dependência da contribuição teórica e prática de outras áreas de estudo para se constituir como tal. Por outro lado, a psicopedagogia não é apenas o estudo de atividades psíquicas das crianças e nos princípios que daí decorrem, visto que ela não se limita à aprendizagem da criança, mas abrange todo o processo de aprendizagem e reaprendizagem. Essa reaprendizagem eu creio que está se referindo aí às pessoas que por algum motivo, às vezes sofreu algum acidente, aprendeu bastante coisa. Sempre foi uma pessoa que teve o seu desenvolvimento tranquilo, né, na sua vida inteira. Mas às vezes pode ter sofrido algum acidente e teve que aprender de novo. Tipo, uma pessoa que é destra, aprendeu a escrever com a mão direita, como é a maioria das pessoas, né? Aí vamos supor que lá na frente, depois de alcançar a fase adulta, ele perdeu o seu braço direito. Não sei, às vezes uma enfermidade, um acidente, perdeu o braço direito. E agora, como é que ele vai escrever? Como é que ele vai colocar aquela aprendizagem adquirida, que era no braço direito, agora ele vai ter que usar o outro braço, ou às vezes até os pés, para escrever. Então ele vai se readaptar, ele vai reaprender aquilo que ele já aprendeu anteriormente. Então essa reaprendizagem também, às vezes é um ponto de partida muito importante também de ser trabalhado nos indivíduos que apresentam algum problema na aprendizagem, tentar entender como é que funciona esse processo e como a gente pode ajudá-lo, ajudar as pessoas que precisam reaprender. Então a psicopedagogia tem como objeto de estudo aprender e ensinar, considerando os seres enquanto aprendente e ensinante,
que pode modificar e ser modificado em suas particularidades, compartilhando diferenças e experiências vividas entre si. Psicopedagogia tem como campo de atuação a área institucional, que eu já falei a respeito, empresarial, clínica e hospitalar. Certo? Então é isso. Hoje ficamos por aqui. Mais uma vez agradeço a atenção de todos que estão assistindo este vídeo. Espero que tenha ficado claro as informações passadas até o momento. E nos próximos vídeos a gente vai estar fechando os assuntos referente ao curso sobre a psicopedagogia hospitalar, né? A gente já falou como surgiu, a gente já falou a diferença entre a psicopedagogia e a pedagogia, como também a diferença entre elas e a neuropsicopedagogia. A gente já tratou de como se dá o processo de aprendizagem. A gente já falou sobre a diferença da psicopedagogia institucional e da psicopedagogia clínica. Todos esses conhecimentos, esses assuntos que já foram tratados são importantes para a gente compreender como se dá o trabalho psicopedagógico dentro do ambiente hospitalar, certo? Obrigado pela participação de todos. Não esqueçam de deixar seus comentários no vídeo abaixo ou lá no grupo do WhatsApp. Até mais, até os próximos vídeos.